pessoal, aqui no Garbosa News, hoje com a vereadora eleita Fabiana Andrade, ela que foi candidata agora no ano 2020, vai cumprir aí o mandato 2021 a 2024, está aqui comigo para falar com você sobre os seus ideais, as suas propostas e o resultado da eleição, como ela sentiu. Fabiana, bom dia, privilégio estar com você. Conta pra gente aí sobre esses pontos principais, né? O que te motivou a ir a disputar as eleições 2021 como vereadora? Esse pleito foi aceito, você está na Câmara de Vereadores e quais os seus objetivos, quais as suas intenções, o que você traz e como você viu o resultado das eleições? Bom, Paulo, bom dia, né? Primeiramente, eu quero estar te agradecendo pelo espaço aqui no Garbosa News. É muito importante a gente poder bater esse papo, trocar ideias, né? Até mesmo para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais da gente. E em relação a essas eleições de 2020, eu fiquei muito feliz por ter conseguido atingir meu objetivo. A minha história na política, ela começou em 2012, onde eu fui candidata a vereadora pelo partido do PT, pela primeira vez. Só que na época o PT era um partido que não tinha muita popularidade dentro da cidade, não tivemos êxito, né, em questão de votação, nem para prefeito, nem para vereadores. Mas foi uma experiência. Então, aí em 2016 me convidaram para eu estar vindo como candidata novamente, só que eu tinha acabado de assumir a associação do bairro Centenário, né, como presidente do bairro. E eu optei em não me envolver na política naquele momento, porque eu queria fazer um trabalho diferenciado no bairro, com o apoio dos moradores, é claro, porque sozinho a gente não consegue nada. E ali no bairro Centenário realmente é um trabalho em equipe, né? Eu sou muito feliz, assim, por saber que o pessoal ali do bairro trabalha em conjunto. E esse ano de 2020, 4 anos depois, a gente fazendo um trabalho bacana no bairro, eu vi que seria a minha hora. Tá? Está na hora da Fabiana realmente participar das eleições e tentar uma vaga na Câmara de Vereadores. E aí, desde o ano passado, eu recebi um convite do Célio para estar vindo no time dele, né? E logo em seguida, no início desse ano, de 2020, eu também recebi um convite do Beto Marreco, que até veio a desistir logo depois de ser candidato, e também fui convidado pelo Hernandes. Mas, entre os três que conversaram comigo, as propostas, né, e eu senti mais segurança no Célio e vim no time do Célio. Acho que foi uma boa opção, porque dentro da votação que eu tive, se eu tivesse em qualquer outro partido, talvez eu não teria entrado. Então, a escolha do partido ela é muito importante, né? São questões de estratégia que a gente tem que ter. E assim, eu fiquei muito feliz, sabe, Paulo? Muito feliz. Coloquei nas mãos de Deus, pedi a Deus assim, Senhor, se for para eu entrar e fazer um trabalho bacana, realmente usar a política para o bem da comunidade, então eu peço que o Senhor me ajude a chegar lá. Agora, se for algo para que eu tenha vaidade, para que eu mude como ser humano, para que eu não use a política, mas seja usada pela política, então o Senhor já me tira de uma vez. Então essa sempre era a minha oração e o meu pedido a Deus. Deu certo. E deu certo, né? Então, assim, fiquei muito feliz das pessoas que confiaram na Fabiana do Centenário. E eu tô, assim, ansiosa, doida para chegar janeiro, pra gente iniciar os trabalhos. Embora a gente já acaba começando o trabalho desde já, né, Sim, Paulo? Que as sim. pessoas encontram com a gente na rua, cada um tem uma Já tem ideia. muita demanda? Ô, Paulo, olha só, eu estou ficando muito na roça por esses dias, sabe?
eu enfrentei bastante coisas aí junto com a minha caminhada política, questões de saúde do meu pai, questões pessoais, enfim, profissionais, então tudo ao mesmo tempo. Eu falei assim, não, agora eu vou ficar um tempo Descansar um descansando na bocadinho. roça. E por conta disso, às vezes eu escuto as pessoas, converso com as pessoas por telefone. Mas ontem, por exemplo, eu vi um pouquinho na rua, cada 10 passos que você dá é uma pessoa, opa, deixa eu falar com você. Mas é muito gostoso isso. Eu, particularmente, eu gosto de lidar com as pessoas. Você já está acostumada com a presença do bairro? Isso aí. Isso aí vai ajudar bastante? Eu acredito que sim. Não é nem só a questão da presidência do bairro, sabe, Paulo? Desde muito cedo, quando na minha época de escola, os meus colegas aí de escola vão lembrar disso. Eu sempre fui representante de turma, sabe? Então eu sempre gostei Já tá desses no movimentos. sangue. Já está no sangue, já está no sangue. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, elaborar um projeto e ir com ele ali até o final. Então eu gosto desse tipo de coisa. Fabiana, a sua votação foi uma votação, você, como disse aí, entrou em função da legenda, mas o que o município, o que a sociedade pode esperar de você? Ô Paulo, eu quero ser realmente representante do povo na Câmara de Vereadores. Não adianta nada eu falar assim, olha, eu vou elaborar um projeto, vou criar um parque de diversão no centro da cidade e aquilo ali não ser a necessidade das pessoas. Então, de primeira mão, eu quero afirmar para você que a Fabiana vai ser uma vereadora ouvinte, que eu acho que, como presidente de bairro, por exemplo, eu senti muito falta disso, né? Dos vereadores virem ao encontro do povo, virem ao encontro dos grupos, das associações e escutar os anseios que as pessoas têm. Então, eu acho que primeiramente é isso, é escutar. Às vezes a necessidade do bairro Santa Rita não é a mesma necessidade do bairro Bela Vista, que também não é a mesma necessidade do bairro São José e que não é a mesma necessidade dos distritos, né? Então a gente, como representante do povo, a partir do momento que eu estou ocupando uma cadeira na Câmara, eu sou funcionária do povo. Quem paga o salário do vereador é o povo. Então eu tenho que ir de encontro a esses grupos, a essas associações, a esses bairros e escutar o que eles precisam. Pelo que você está dizendo, por exemplo, você não vai ter então uma função paralela, né? Você fala de trabalho? Paulo, eu tenho uma empresa, né? Eu sou representante comercial, eu tenho um CNPJ e trabalha eu e a Deise nessa empresa. A Deise vai conseguir dominar essa questão da empresa. E você vai ficar mais por conta... Isso, e eu vou estar assessorando ela, porém me dedicando muito mais à questão de ser vereadora. Até mesmo porque se o povo confiou em mim, eu não vou me sentir bem se eu ficar 50% só como vereadora. Tempo, né? Eu quero me dedicar bem mais para a comunidade. Agora, você falou em projetos, isso e aquilo, tem muita lei na cidade, já conversei isso com a Elusa aqui, tem muita lei, mas poucas leis funcionam, né? Por exemplo, eu falei com a Elusa aqui sobre a lei que regulamenta ou que deveria regulamentar aquelas pessoas que estão com câncer e que são isentas do IPTU. É uma lei que não funciona na cidade. Como é que você vê questões como esta? Ô Paulo, eu vejo muito que as pessoas, às vezes, quando entram para o poder público, o pessoal fica com medo de se indispor com as pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo aí, você citou essa lei sobre as pessoas que têm câncer. Eu vou te citar uma outra lei que as pessoas reclamam muito, que é a questão dos terrenos sujos, né? Sim. Então, a pessoa que tem um terreno e não mantém ele limpo, né, ela tem que ser multada.
Só que hoje em dia você não vê esse tipo de aplicação de multa. Vê que aquele terreno ali do lado ali, que está sujo, é do Paulo. Ah, mas eu não vou me indispor com o Paulo porque o Paulo é meu eleitor, o Paulo é meu amigo. E aí o que acontece? Você acaba privilegiando o Paulo, mas você deixa em questão descontente os vizinhos do Paulo. E com certeza as pessoas podem esperar da Fabiana. Eu não tenho problema em me indispor com ninguém. Eu gosto de ser justa, eu gosto de agir dentro da lei. É lógico que nós não vamos estar agindo ao extremo, porque, por exemplo, antes de multar o Paulo... Vai avisá-lo. Eu vou chegar no Paulo, olha, você tem 30 dias para limpar o terreno. Se você não limpar, nós vamos ter que te aplicar uma multa. Por quê? Está prejudicando seus vizinhos. Ah, Fabiana, mas poxa, mas eu voto em você, Paulo. O que você quer? Você quer que eu venha com a foice aqui no sábado e te ajude a limpar? Eu te ajudo. Entende? Mas a questão é essa, é resolver o problema, é ter a coragem de realmente fiscalizar com responsabilidade e fazer a lei acontecer. Como é que você está vendo também essa questão da mulher? Né? Uhum. 3 mulheres. 3 mulheres, é uma alegria muito grande, né, Paulo? 3 mulheres, depois aí, né, as de últimas... 16 anos. As últimas mulheres foram a Gracinha Tosato e a Dodora, né? Foram as 2 últimas vereadoras eleitas em 2000 e exerceram o mandato em 2001 a 2004. E depois desse tempo vem aí eu, a Paulinha e a Eluz. Então é um motivo de muita alegria de ver que São João Nepomuceno, o povo de São João Nepomuceno, acolheu essa ideia de se ter mulheres. E eu vejo que São João estava sentindo falta de ter os braços de uma mãe, de ter ternura de uma mãe. São João está precisando de um toque feminino. E às vezes até nessas questões que você disse aí, vocês vão precisar do apoio do executivo. Às vezes nós mulheres vamos ter esse jeitinho especial de conversar, de direcionar. Quando às vezes o executivo for escutar as vereadoras mulheres, ele vai escutar com um olhar diferente. Às vezes ele vai lembrar da mãe dele falando, ele vai lembrar da esposa falando. Então eu acho que se realmente o nosso executivo tiver aberto, né, a nós mulheres, também aos vereadores novos que entraram, nós temos tudo para fazer 4 anos, né, os próximos 4 anos históricos em São João. Mas com certeza, 80% depende do executivo. Por mais que nós do legislativo vamos ter ideias, vamos querer trabalhar em prol da sociedade, a palavra final é dada pelo executivo. Então nada acontece sem a permissão dele. Inclusive ontem eu tive uma entrevista na Rádio Difusora, eu falei sobre isso, que a gente escuta falar, Paulo, infelizmente é uma realidade, não é só em São João Nepomuceno, mas eu quero deixar desde já um pedido ao Executivo e um pedido a todos os meus companheiros da Câmara. Nós precisamos mudar esse estilo de política, que é o quê? Se eu sou um vereador, uma vereadora da situação, a cada 10 projetos que eu elaboro, 6 são executados. Se eu sou um vereador, uma vereadora da oposição, a cada 10 projetos que eu elaboro, 1 é executado. Isso é comprovado? Isso é comprovado, Paulo. Isso é comprovado. É só, em caso de dúvida, você pode estar indo na Câmara de Vereadores, bater um papo com a Paula, que é advogada lá. Ela tem lá uma relação de todas as indicações, todos os projetos que cada vereador fez e qual a porcentagem de cada um foi realizada. E aí você observa que os candidatos de oposição têm menos êxito em suas indicações e projetos. E isso é uma coisa que tem que ficar no passado. Eu também não quero julgar se isso aconteceu nos últimos 4 anos. Isso não é só agora. Porém, que fique feito esse convite. Nós podemos fazer diferente de agora em diante. Sim. Basta a gente querer.
é abrir a mente, abrir o coração e realmente usar a política para fazer o bem ao próximo. Fabiana, aproveitando, vamos falar aí para os seus eleitores aquela mensagem aí, antes da gente terminar aqui, dá aquela mensagem que você gostaria, o que você não falou ainda que você gostaria de dizer, ou que já falou e gostaria de repetir para os seus eleitores e também para a sociedade, porque você não é vereadora do seu eleitor, você é da comunidade como um todo, né? É verdade. Bom, eu quero dizer às pessoas de São João do Pomuceno, dos distritos de São João, é uma honra muito grande a gente estar aí ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores. Gratidão é o sentimento que vem no coração e na mente da gente, né? A gente realmente fica imensamente feliz de saber que conseguimos um objetivo. E a mensagem, Paulo, que eu quero deixar é que as pessoas não deixem por conta só do poder público. Nós juntos podemos fazer uma sociedade diferente. Eu tive essa experiência lá no bairro Centenário. Nós estamos construindo uma sede com dinheiro de rifa, feijoada, festinha da primavera, coisas que a comunidade se uniu e está fazendo. Então o povo, quando ele se une, ele pode muito mais. Então agora nós temos uma Câmara de Vereadores renovada, o povo mostrou quem ele quer no Executivo, acabamos de sair de uma eleição, mas vamos ser mais participativos. Participem das reuniões. Você acredita que a Câmara Municipal agora numa reunião, quando puder, né, depois da pandemia, será que vai estar repleta de pessoas lá? Vocês vão convidar para ir? Vão chamar, fazer questão disso? Ô Paulo, isso é o sonho, né? Eu acho que talvez exista uma falha de comunicação ou, não sei, ou desinteresse mesmo das pessoas. Mas sempre tem aqueles que gostam de participar. Então eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, por exemplo, vai ter uma reunião na Câmara terça-feira que vem. Então nós vereadores às vezes divulgamos nas nossas redes sociais, ô gente, ó, amanhã é reunião, vamos lá, vamos participar. A pauta é essa. A pauta vai ser essa, nós vamos falar sobre esporte. E aí as pessoas envolvidas se sentem convidadas. Porque a realidade, Paulo, as pessoas têm os seus trabalhos, têm a sua família. Então, para as pessoas também fica muito difícil ficar participando direto dessas reuniões. Mas se existir uma comunicação mais perfeita, mais específica do que vai acontecer naquele dia, eu acho que a gente corre um risco muito gostoso de termos mais pessoas na Câmara. Por quê? Opa, vai falar sobre deficiente físico? Me interessa esse assunto, eu vou lá. Opa, vai falar sobre esporte? Me interessa, eu vou lá. Então, assim, as pessoas começam a se sentir motivadas em participar porque estão se sentindo convidadas e o que vai ser falado lá interessa para ela. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que fazer para estar trazendo a comunidade. E, com certeza, eu deixo essa mensagem, Paulo. Juntos somos mais fortes. Não deixem que o poder público resolva as situações da sociedade sozinho. O povo também merece e deve ser participativo. Fabiano, muito obrigado pela sua honrosa atenção e estar aqui comigo no Garbosa News. É um privilégio falar com você. Fica aí a dica, as reuniões da Câmara, hoje pela internet, o ano que vem tudo pode mudar também, né? Tomara que acabe logo essa pandemia. Fabiana, sucesso, parabéns pelo objetivo alcançado e Obrigada. Que você possa realmente, junto com todos que estão lá, trazer uma cara nova para o nosso legislativo. Amém, Paulo. Obrigada, parabéns pelo programa e que nós possamos fazer muitos programas desses pela frente. Sem dúvida nenhuma. Tamo junto? Tamo junto. Aí. Valeu, Paulo. Tá aí, Garbosa News, agora
é com você.